Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui para poder gravar a correção dos exercícios do livro do Eliseu Martins, do capítulo 19 e do capítulo 22. E também depois eu vou corrigir os exercícios daquele outro livro que ele me indicou para vocês, tá bom? Então vamos lá. Questão 19.1. A indústria de móveis Pica-Pau produz móveis para escritório sob encomenda. Para preparar o orçamento para os possíveis compradores, a empresa estima os custos que deverão ser incorridos e calcula o preço de venda, utilizando um markup de 35% sobre o próprio preço de venda. No início de determinado mês, recebeu de clientes diferentes 3 pedidos de orçamento para possíveis encomendas de mesas para computador: 160 grandes, 92 médias e 95 pequenas. É normal haver uma perda de algumas unidades no processo de produção. Por isso, a empresa pretende iniciar as ordens com as seguintes quantidades: 165, 95 e 98, respectivamente. Sua estimativa de custos foi a seguinte para essas unidades: matéria-prima, as grandes 4.950, as médias 2.375 e as pequenas 1.764. Essa é a proporção. Já para a gente já fazer uma primeira coisinha aqui, eu coloquei do lado aqui já um quadrinho prontinho para a gente ir colocando os dados que vão ser importantes para a gente resolver, tá? Essas questões, a gente vai preenchendo esses dados e resolvendo as questões, tá bom? Preenchendo o quadro, né? E respondendo essas questões. Então, a primeira coisa aqui é matéria-prima. O que a gente tem de matéria-prima aqui? As grandes, elas custaram no total, gastaram, né, no total 4.950. Se a gente fizer 4.950 e dividir pela quantidade produzida, que foi 165, a gente vai chegar na quantidade de matéria-prima por unidade, tá bom? A gente chega na quantidade de matéria-prima por unidade, que nesse caso aqui é 30. 30. Fazendo a mesma coisa aqui, ó, 2.375 dividido por 95, a gente vai chegar a 2.375 dividido por 95, a gente vai chegar a 25. Tá? 25 é o custo de matéria-prima por unidade. Tá? E aqui 1.764 dividido por 98, a gente vai ter 18. Tá? 18. Esses é o custo da matéria-prima por unidade. Tá? Energia elétrica. Tá? Vamos primeiro aqui continuar lendo aqui. Tá? O tempo de produção requerido por unidade de produto é as grandes. Tá? Tempo de produção das grandes. Para as grandes, a gente tem 1,4 hora de mão de obra. Então, assim, para cada unidade produzida de mão de obra, a gente precisa de 1,4 de mão de obra direta. O tempo de máquina é 1,8. Tá? Para as médias é 1 hora, para as pequenas também é 1 hora de mão de obra. E o tempo de máquina é 1,4 e 1. Tá? Vamos lá, continuando. Outros custos. A supervisão da produção custa 2.250, depreciação 1.600, energia elétrica 2 horas por hora, R$ 2 por hora, mão de obra 10 por hora, outros custos fixos 14.150 e 8 por hora máquina. Considerando que além desses custos, o preço deve ser suficiente para cobrir 20% de tributo, 5% de comissão e 10% de margem bruta. Tá bom? O primeiro cálculo que a gente está pedindo aqui é o preço de venda de encomenda das mesas e dos computadores grandes, rateando todos os custos indiretos à base de horas máquinas. Tá bom? Então vamos lá continuar preenchendo nossa tabela aqui para a gente fazer essa primeira questão. A energia elétrica, a gente tem um custo de 10 por hora. Então, o custo da energia elétrica é de 10. É de 10, não, desculpa, é de 2, né, por hora. É de 2 por hora. É um custo que é para todos eles, né? Então, é pela hora máquina, então todos eles vai ser 2. Vou botar até aqui por hora aqui do lado, para ficar mais fácil. 2 por hora.
2 por hora. A mão de obra direta. O custo da mão de obra direta é de 10 por hora. Botando os valores por unidade, né? 10 por hora. Show. Os outros custos variáveis são de 8 por hora. 8 por hora. Os custos fixos. Comum a todos os produtos é de 18 mil, tá? Os custos fixos de 18 mil. Esses custos fixos comum a todos os produtos. E como que a gente chegou nesse custos fixo? Tá? Esse custo fixo é a soma de todos os custos fixos, tá? Que a gente tem aqui, ó, que é de 2.250 mais 1.600 mais 14.150, tá? Aqui eu botei 152, por isso que deu desse 2 a mais aqui, porque eu botei 152, mas dá certinho, 2.250 mais 1.600 mais 14.500, tá? Mas gente, espera aí. 2.250 mais 1.600 mais 14.150 vai dar 18 mil, tá? Tinha calculado errado. Esse é o custo fixo aqui, ó, total. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai montar aqui. Letra A. O preço de venda de encomenda das mesas de computadores, rateando todos os custos indiretos à base de hora máquina. Então, como que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vamos colocar aqui a matéria-prima. Que vai ser igual a... Nós já temos o valor da matéria-prima aqui, né? Ele já deu pra gente o valor da matéria-prima por unidade. Vai ser 4.950. Então, 4.950. O preço da matéria-prima. Outra coisa que a gente vai ter é a mão de obra direta. A mão de obra direta, essa mão de obra direta, como que a gente vai calcular a nossa mão de obra direta? Para a gente calcular a nossa mão de obra, primeiro, mão de obra direta, a gente precisa primeiro, a gente tem o valor da mão de obra, tá? Por tempo. Nós temos que a cada hora a gente gasta 10 reais. Se a gente sabe desse valor, a gente precisa descobrir quantas horas a gente utilizou. Para a gente multiplicar pelo valor unitário, né? Opa, pulou demais aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente produziu das grandes 165. Se a gente produziu 165 e o meu gasto é de 1,4, né? É de 1,4 por hora, eu pego 165 e multiplico por 1,4 e vai me dar o valor total de horas gastas, tá? O valor total de horas gastas, que nesse caso aqui é 231. Total de horas gastas, 231. Se eu tenho um custo de 10 reais por hora, multiplicando 231 por 10, a gente vai chegar no custo total de horas. E aqui é um cálculo fácil, 231 vezes 10 vai dar 2.310. Então, esse é o custo da minha mão de obra direta. Eu vou até colocar aqui, ó, pra gente... 231, tá? De mão de obra. Aqui é o valor de horas gastas, né? 231 de horas gastas. Vamos lá para a próxima. Outro gasto que a gente vai colocar aqui agora, outro custo, é a energia elétrica. Tá? Energia elétrica. A energia elétrica,
energia elétrica, ela tem um custo de 2 horas por hora máquina. 2 horas por hora máquina. Então, para a gente calcular o gasto de energia elétrica, nós precisamos descobrir o quanto de hora máquina que foi gasto na nossa produção do produto grande, né? O produto grande, ele gasta 1,8 hora máquina por unidade. Então, o que a gente tem aqui, ó? 1,8, certo? Vezes 165, que é a quantidade de produtos produzidos. Vai dar pra gente 297, tá? Vou até botar aqui, ó, 297. Então a gente tem 2, que é o valor unitário de energia elétrica, vezes 297 horas máquinas necessárias. Vai dar pra gente um resultado de, vamos fazer aqui, 2 vezes 297. 297 vezes 2. 594. 594, tá? De energia elétrica. Os outros custos. Os outros custos, nós temos 8 por hora máquina. Se a gente gastou 297 por hora máquina das grandes, a gente já tem, né, que os nossos outros custos vai ser 8 vezes 297. Tá? Que vai dar pra gente 8 vezes 297. Vai dar pra gente 2.376. 2.376, tá? De outros custos aqui no produto grande, tá? Próximo que a gente tem nossos custos fixos. Tá? Nossos custos fixos. E aqui, o que a gente tem aqui, ó? Os nossos custos fixos, eles são os nossos custos fixos, pessoal, eles vão ser, segundo a questão, ele pediu para a gente ratear os custos indiretos à base de hora máquina. Então, a base da hora máquina vai ser a forma como nós vamos ratear esse custo indireto, né? E esses nossos custos fixos de 18 mil, eles serão rateados, né, conforme a hora máquina. Eles serão rateados conforme essa hora máquina. Então nós precisamos encontrar essa proporção de horas máquina para poder a gente ratear esse nosso custo, tá? Para a gente poder ratear esse nosso custo, tá bom? Como que a gente vai fazer? Vamos primeiro aqui calcular quantas horas cada um dos produtos gastou para a gente encontrar o total. Então vamos lá. O produto médio, o primeiro a gente já fez, ele gastou 1,4 hora máquina para produzir 95 unidades. Tá? Então nós temos uma hora total de máquina de 133. 133. O nosso produto pequeno, ele gastou uma hora máquina para produzir 98. Então, 98 horas máquina. Totalizando, o total disso aqui vai dar 528. Tá? Essa soma aqui vai dar 528. Para a gente descobrir a proporção, tá, de hora máquina, a gente vai pegar o total, 528. Na verdade, a gente vai pegar a quantidade de hora máquina
individual e dividir pelo total, 528. Fazendo isso, a gente chega na proporção, que é justamente o quanto de hora máquina foi necessário no total a empresa e qual a porcentagem que eu gastei para cada um dos produtos. Qual é essa proporção do total de horas máquinas usadas, qual é essa proporção para cada um dos produtos. Então, nesse caso aqui, a gente tem 297, que foi a quantidade de horas máquinas das grandes, dividido por 528 total, a gente chega a 0,5625, que vai dar para a gente 56,25%. Tá? 56,25%. Tá bom? Essa é a proporção de hora máquina que a gente vai ter para as grandes. E como para o enunciado a gente vai ratear o custo indireto baseado na hora máquina na quantidade da hora máquina, né? Ratear de acordo com a quantidade de gasto de hora máquina por cada produto, a gente vai ter que a proporção aqui para as grandes é de 56,25. Tá bom? 56,25. Se a gente pegar agora aqui, ó, como é que a gente vai fazer? Os custos fixos totais são de 18 mil. São a soma desses nossos custos fixos, que são custos indiretos, né? A gente tem aqui, ó, supervisão da produção, é um custo indireto, depreciação dos equipamentos, é um custo indireto, outros custos indireto, tá bom? É outro custo indireto. Esse aqui a gente jogou ele, né, como outros custos, rateando ele sobre a máquina, porque a gente está vendo aqui que ele foi em cima da máquina, mas esses outros aqui não. A gente vê que são outros custos fixos que eles são indiretos, né? Supervisão, depreciação. Então o que a gente tem aqui? 56% vezes 18 mil. Esse vai ser o valor dos nossos custos fixos para o produto grande, né? Então a gente tem aqui, ó, 18 vezes 56,25%. A gente vai chegar a 18, botei errado o valor, vezes 56,25%, tá? A gente vai chegar a 10.125, tá? 10.125, tá? 10.125. Somando tudo, né? O custo total da encomenda vai ser igual a 4.950 mais 2.310 mais 594 mais 2.376 mais 10.125 vai dar para a gente um custo da encomenda total de 20.355. Esse é o custo total dessa encomenda, tá? Esse é o custo total que a gente tem dessa encomenda de mesas grandes. Então, beleza, aqui a gente chegou no custo total da encomenda. O que a questão pede para a gente? A questão pede para a gente o preço de venda, preço de venda individual, né? Esse aqui a gente só chegou no custo. Como a gente vai fazer para calcular esse preço de venda, né? Preço de venda unitário, né? A gente tem o custo total de 20.355. Sendo que esse custo total da encomenda
tem um detalhe que é muito importante aqui, ó. O cliente, ele orçou pra gente 160 e a gente produziu 165 já considerando perda. Então, esse custo aqui, ao invés de nós dividirmos esse custo, né? Ao invés de nós pegarmos esse custo e dividirmos esse custo, ao invés de dividir por 165 esse custo de 20,355, a gente vai dividir por 160. Por quê? Porque ele considerou uma perda. Então ele produziu a mais considerando que ele vai perder. É como se essas 5 unidades a mais foram perdas. E é óbvio que essa perda faz parte do seu custo, digamos assim, porque você não tem aquelas peças, é uma perda, você já está provisionando uma perda, você já incorpora essa perda direto no seu custo para esse caso aqui. Então a gente pega 20.355 e divide por 160 para a gente descobrir quanto de fato foi o nosso custo unitário. E a gente chega em 127,22, né? Arredondando aqui, ó. Então, a gente vê que o custo unitário é de 127,22. Custo unitário. Esse custo unitário de produção, o que a questão traz para a gente também? Para preparar o orçamento para o seu comprador, estima os custos e calcula o preço de venda utilizando um markup de 35% sobre o preço de venda. Então, ele tem um markup de 35%. Para a gente calcular esse markup, a gente tem que fazer o seguinte: 127,22. Nós precisamos dividir isso por... Cadê meu... Vai precisar dividir isso por 1 menos a porcentagem, que é 0,35, que é justamente esse 35% do markup. Então a gente divide o custo unitário que a gente teve por 1 menos a porcentagem de markup, que nesse caso é 35. Então é 127,22 dividido por 1 menos 35. Isso aqui vai dar 127,22 dividido por, né, 1 menos 0,35 vai dar 0,65. Logo, 120 dividido por 0,65. Isso aqui vai dar pra gente, ó, 127,22 dividido por 0,65. Vai dar pra gente um preço de 195,72. 195,72. Esse vai ser o preço, né? Esse vai ser o nosso preço de venda, considerando esse markup para o produto grande, né? A mesa grande. A B, vou colocar aqui os resultados para a gente ganhar tempo, para não ficar muito extenso. Já vou colocar os resultados aqui, aí eu vou explicando só os resultados, como a gente já fez a primeira. A B e a C é basicamente a mesma coisa, a gente só vai conduzir, né? Vou botar os resultados aqui e volto para explicar os resultados para a gente ganhar um pouco de tempo. Ok, pessoal, ó, já montei aqui o gabarito da B e da C para a gente ganhar um tempo. As únicas informações a mais que eu coloquei aqui são justamente aquela questão que eu já expliquei para vocês, que é a proporção de hora-máquina, que é, né, a base do nosso rateio. Para a gente fazer isso, a gente pega, por exemplo, aqui da média, né, 133 dividido por 528, que é o total, a gente chega a 0,25, né, vezes 100 aqui, para a gente chegar mais fácil de mostrar, 25,19%, arredondando aqui, 25,19%, arredondando para cima, de proporção, né, de hora-máquina.
E aqui é a mesma coisa, né? Vai ser 98 dividido por 528 vai dar 18,66, tá bom? Para a gente fechar os 100% de proporção. Feito isso, na letra B aqui, a gente ganha tempo. A gente tem a matéria-prima, tá? Que já está aqui, ó, 2.375. O resultado já deu, né? A estimativa de gasto de matéria-prima para 95 unidades das médias, né? A mão de obra direta. Nossa mão de obra direta custa 10 por unidade. A gente produziu 95, né? Então 95 vezes 10, 950. Energia elétrica, 2. A gente teve 133 horas, né, de energia elétrica. 133. Então é 8 vezes 133. Tá bom? A gente teve 133, né? Hora máquina. Então 8 vezes 133 dá 1064. E os custos fixos, a gente faz aquela questão da proporção. A gente pegou aquela proporção aqui, que é 25,19, e multiplicou pelo total dos custos fixos, que é 18 mil. Exatamente igual à primeira, tá? A gente chega num custo total de 4... Opa, desculpa. A gente chega num custo total de 9.189, né? 9.189,20. Dividindo isso, né? 9.189,20 dividido, a gente dividindo isso pela a quantidade de unidades, né? Que é 95, dividido isso por 95 não, 92, né? 92, e vai chegar a 99,88. Lembrando 92 porque é a quantidade de fato que é a minha encomenda, né? Eu divido meu custo total para a quantidade de fato da minha encomenda, considerando aí 3 que eu perdi, tá bom? Fica 99,88, né? Do meu custo unitário. Esse 99,88, assim como o outro, a gente vai dividir por 1 menos 35, que é o markup de 35%, 0,35. Vai dar 99,85 dividido por 0,65, que vai dar igual a 135,67, arredondando aqui, tá bom? 153, né? 135, 153,67, fazendo arredondamento. A letra C, a gente faz ela exatamente da mesma forma, tá? Sendo que na letra C aqui a gente tem a matéria-prima 176,74, 98 vezes 10, 2 vezes 98, 8 vezes 98, 18,56%, tá? Que é a proporção aqui, 18,56%, vezes 18, que é o custo fixo total, dá 3.340. Custo total por encomenda 7.064. Custo unitário 7.074,37 dividido por 0,65 vai dar 114,41, tá? Esse é o gabarito da 1 ABC. Vamos agora para a letra D. A letra D, ele já vai exigir da gente um segundo cálculo, né? Uma segunda análise. A D fala o seguinte: o preço de venda de encomenda das mesas grandes, rateando todos os custos indiretos à base da hora de mão de obra. Então, a nossa base de rateio dos custos indiretos vai ser a mão de obra agora. Tá? A gente vai ratear de acordo com a mão de obra. Então, primeiro a gente vai precisar fazer a proporção aqui de mão de obra. Então, vamos montar essa proporção de mão de obras aqui, então, para a gente chegar nesse resultado. Tá? Vamos lá. Das médias, a gente teve, vamos aqui o dado, ó, nas médias, a gente gastou 1, tá? A gente gastou 1 por hora de mão de obra. Então, se a gente produziu 95, a gente vai ter 95, né? É uma 95 vezes 1. Bem simples. E as pequenas, a gente teve 1 hora também por unidade. Então, a gente teve 98, né, produzidas. Então, a gente vai ter 98 produzidas. Totalizando um total de mão de obra, esse somatório aqui pra gente vai dar
231 mais 95 mais 98 vai dar 424, tá? 424 total. Agora a gente vai fazer a proporção, né, de hora de mão de obra, tá? Hora de mão de obra. A gente vai fazer essa proporção, né, de hora de mão de obra, tá? Como que a gente vai fazer essa proporção aqui agora, tá? A gente vai fazer igual a gente fez a outra. A gente tem aqui, ó, 231 dividido por 424. A gente vai chegar em vezes 100 aqui, para poder ficar mais fácil visualizar, vezes 100, 54,48%. Então, ó, 54,48% na grande. A média, 95 dividido por 424. Vai dar, vezes 100, facilitar, 22,4%. 4%, né? Deixa eu arredondar aqui para 41. As pequenas, a gente tem 424 dividido por 98. Não, na verdade, né, 98 dividido 424. Vai dar pra gente, vezes 100 aqui, facilitou, 23,11%. Totalizando, né, os 100%. 100%. Então vamos lá. Feito isso, vamos calcular agora. A única diferença, a gente vai ter o rateio, nosso rateio de dos custos fixos, né? Dos nossos custos, dos custos variáveis, né? Na verdade, né? Dos custos indiretos, né? Os custos indiretos, né? Falando fixo, não, os custos indiretos, perdão. O rateio dos custos indiretos vai ser na base da mão de obra, vai ser proporcional, né, à mão de obra. Agora nessa questão D. Então aqui, pessoal, primeira coisa já, macete, é que a gente só vai mudar os custos indiretos, que são esses custos fixos. Então todo o resto aqui, os outros custos, vai ser todo igual. A nossa única diferença vai ser nos custos fixos. Então eu vou até copiar aqui, colar aqui, porque vai ser igual. Tá? Vai ser igual. Isso aqui não vai mudar, tá bom? Porque isso aqui a base de rateio vai ser só para os indiretos. Então a gente vai fazer aqui, ó, custos fixos vai ser igual. Qual que vai ser a proporção agora? Aqui nós usamos 56% de acordo aqui com a proporção hora-máquina. Só que agora a gente vai usar a proporção mão de obra. Então a gente vai usar 54,48%, né? 54,48% vezes 18 mil. Isso vai dar pra gente fazer o contrário, né? 18 vezes 54,48%. Vai dar 9.806,40. Tá? Custos fixos. Feito isso, o que a gente vai ter? Vamos somar aqui o custo da encomenda. Vai ficar
no somatório, né? Que é 4.950 daqui, mais 2.310, mais 594, mais 2.376, mais 9.806,40. Chegamos a um custo total da encomenda de 20.036,40. Qual que vai ser o meu custo unitário? Qual que vai ser o custo unitário? Vai ser 20.036,40 dividido por 92. Isso vai ser igual a gente, 92 não, perdão. A gente está falando aqui das grandes, né? Está falando das grandes, então é 160. Não é 92 não, 160. Dividido por 160. Tá? Dividido por 160. Isso aqui vai dar pra gente 217. Espera aí que eu dividi errado. Eu falei e botei errado. É dividido por 160. 20.036,40 dividido por 160. Tá? Agora sim. 125 e 23, né? Arredondando aqui para cima, o 2 para cima. 125 e 23, tá bom? Então esse é o custo unitário. Tendo o custo unitário, a gente precisa aplicar o markup, né? Que é, a gente já viu lá, né? Vai ser 125 e 23 dividido por 1 menos 0,35%, né? 0,35. Isso aqui vai dar 125 e 23, né? Dividido por 0,65, que é 1 menos 0,35, dá 0,65, vai dar 192 e 66 por unidade. Esse é o gabarito da letra D. Gabarito da letra D. Bom, vou montar aqui os outros também mais uma vez para a gente ganhar um tempo. E aí depois eu só volto explicando rápido como a gente já fez isso aqui. Os outros é só repetir e fazer a mesma coisa, tá? Então aqui, galera, ó. A letra E. A gente tem o material M, né? Nós já temos as médias, né? Material médio. Já temos a matéria-prima, 2.375. A mão de obra, 95 vezes 10, que vai dar 950, né? Que é 10 por hora de mão de obra, vezes 95. Energia elétrica, 133, que é a quantidade de hora máquina, né? Vezes 2. E aqui 8 vezes a quantidade de preço, né? O valor do preço do outros, né? De hora máquina aqui, dos outros, 8 vezes aqui, né? 8 vezes 133 vai dar 1.064. Repetindo, né? A mesma coisa que a gente fez aqui na letra B. São os mesmos dados, é o mesmo valor, né? Mesmo resultado. Com a diferença que, né? Qual que é a diferença aqui da letra E para a letra B? É que o rateio, mais uma vez aqui, ó, na letra B, nós usamos o rateio de 25,19, baseado na hora máquina. Agora nós vamos usar baseado na proporção mão de obra, que é 22,41, né? Então a gente
vem aqui, ó, 22,41 vezes 18 mil, né? Vai dar 4.033,80, dando um custo total da encomenda de 8.688,80, tá? 6.888,80 dividido por 92 vai dar 94,44. 94,44 dividido pelo markup, né, que é 1 menos 0,35, vai dar 145,29. Tá bom, pessoal? A letra F aqui é exatamente a mesma coisa, né? A única coisa que muda também, mais uma vez, é o rateio. E fazendo as contas, a soma, né, na letra F a gente vai chegar no gabarito de 127,66, tá bom? Mas a forma de cálculo é exatamente igual às outras, só mudando, né? Essa aqui vai ser igual a C, só mudando aqui a proporcionalidade, que vai ser baseado na mão de obra, tá bom? Então, pessoal, vamos para a questão número 2, tá bom? O que nós temos aqui na questão número 2, né? É o 19.2. A NTND é uma empresa que prestação de serviços de telecomunicações, telefonia fixa, que vem operando com um volume de 10 mil pulsos por mês. Então, ela opera com 10 mil não, 10 milhões, tá? 10 milhões de pulsos por mês. Após fazer uma pesquisa de mercado, verificou que precisaria diminuir o preço do pulso de 0,35. Então, o preço do pulso dela, o número de pulso, o volume de pulso dela é de 10 milhões, né? 10 milhões. E ela cobra 0,35 centavos por pulso, tá? E aí tá, ó, diminui o preço do pulso. Para diminuir esse preço para 30 centavos, precisaria, né, de 35 centavos para 30 centavos para conseguir elevar o número de pulsos para 12 milhões mensais. Então, para 12 milhões de pulsos, ela teria 0,30 centavos, tá bom? 30 centavos. Atingindo assim a capacidade máxima de sua planta básica em atendimento. A empresa tem a seguinte estrutura de custos. Custo variável por pulso. Então, vamos lá. Não vou escrever não, que a gente consegue visualizar por aqui, né? A gente não ficar escrevendo. Custo variável por pulso, 8 centavos. Tributo sobre a receita, 10%, desculpem. Depreciação dos equipamentos, 1.150.000. Outros custos fixos, 600.000. A administração geral da empresa, 240.000. Tá? Ó, a mesma pesquisa mostrou que caso a empresa baixasse o preço do pulso para 0,27,5 centavos, poderia operar com 15 milhões de pulso. Então, ó, 15 milhões de pulso, ela opera a 0,27,5 centavos. Ou seja, entretanto, nesses casos, necessitaria de um investimento adicional em equipamentos no valor de 1.200.000. Ou seja, operando 15 mil pulsos, ela teria um adicional de 1.200.000. 1.200.000. Que teria uma vida útil econômica estimada em 5 anos. 5 anos de vida útil. E um provável valor residual de 60.000. Então, um valor residual 70.000. Residual de 60.000. Tá? Além disso, os outros custos fixos aumentaria 15%. Olha os detalhes. Mais 15% nos fixos. Beleza. Mais 15% nos fixos. Então, ó, para vender a 27,5 centavos e ter 15 milhões de pulso, a gente teria um adicional de 1.200.000, tá? De equipamentos. Esses equipamentos teriam 5 anos de vida útil e um valor residual de 60.000. E eu ainda teria, além disso, mais 15% em cima de todos os custos fixos aumentados.
para a gente vender, para a gente fazer 15 milhões de pulso, vender a 0,27,5 centavos. 27,5 centavos, né? 27 centavos, arredondando. Esses são os dados da questão. O que a questão pede? Calcular o lucro mensal praticando preços de 0,35, 0,30 e 0,275. A gente já sabe aqui, ó, que para 35 a gente vai produzir 10 milhões, para 30 a gente vai produzir 12 milhões e para 0,27 a gente vai produzir 15 milhões mais esses adicionais. Então vamos lá montar aqui a nossa DRE, né? A gente vai montar a nossa DREzinha aqui. Vou botar duas coluninhas. Vamos lá. Receita bruta. Qual seria a nossa receita bruta? Na nossa receita bruta a gente teria 10 milhões, 10 milhões, né? Vezes 0,35. Isso aí vai dar uma receita bruta pra gente de, vamos lá, 10 milhões vezes 0,35. Vai dar pra gente uma receita bruta de 3 milhões e 500 mil. 3 milhões e 500 mil. 3 milhões e 500 mil. Essa é a nossa receita bruta. Os nossos tributos, porque aqui os tributos, eles incidem sobre a receita, é de 10%. Então, 10% de 3 milhões e 500, né, 10% de 3 milhões e 500 é 350 mil. Né? 350 mil. 350 mil. Tá? Então, 300 menos 350 mil. A nossa receita líquida vai ser igual a 3 milhões 150 mil. Tá? Vai ser os 3 milhões e 500 menos os 350 mil. O que a gente vai tirar aqui agora? A gente vai tirar aqui os nossos custos variáveis. Nossos custos variáveis. O que a gente tem aqui de custos variáveis? O custo variável é 0,08 por pulso. Então, nós temos 0,08 por pulso. Como a gente tem 10 milhões de pulsos, a gente vai multiplicar 0,08 por 10 milhões. Vai dar pra gente 800 mil de custo variável. 800 mil de custos variáveis. Tirando os custos variáveis, a gente chega, né, na nossa margem de contribuição. Chega na nossa margem de contribuição. Tá? Margem de contribuição. Que vai ser, né, 3 milhões e 150 menos 800 mil. Vai dar 2 milhões 350. 2 milhões 350 de margem de contribuição. O que a gente vai tirar agora? A gente vai tirar agora a depreciação. A gente vai tirar agora nossos custos fixos, né? Dada a margem de contribuição, a gente vai tirar agora nossos custos fixos. Depreciação. O que a gente tem mais de custo fixo aqui? Depreciação. A gente tem outros custos fixos. Outros custos fixos. E a gente tem a administração da empresa, que é a administração. Quanto é a nossa depreciação? É 1 milhão 150 mil. Nossos outros custos fixos
é de 600 mil. 600 mil. Nossa despesa com a administração é 240 mil. Nosso lucro líquido. Não é só lucro, né? Nosso lucro vai ser 2.350.000. Vou fazer sem os zeros que fica mais fácil. 2.350.000 menos 1.150.000 menos 600 menos 240 é igual a 360 mil. Esse é o gabarito da letra A, da número 1. Tá? Da letra A da número 1. Nosso lucro seria de 360 mil, para esse caso aqui. Tá bom, pessoal? 360 mil. Vamos para a letra B. Para a letra B, que dados que a gente tem aqui? Ó? Vou até copiar aqui para ficar mais fácil para visualizar. Para a letra B, ele pede a gente produzindo 12 milhões, né? E o custo de zero, o preço, né? De 0,30 centavos. Então vamos lá, 12 milhões vezes 30 centavos. Dá 3 milhões e 600 de receita. 3 milhões e 600 de receita. Menos 10% de tributo. 10% de 3 milhões e 600 vai dar 360 mil. 3 milhões e 600 menos 360 mil vai dar 3 milhões 240. 340. Tá? Quais são os meus custos variáveis? Meus custos variáveis são 0,8 por pulso. 0,08 por pulso. A gente tem 12 milhões de pulsos. Nós teremos um custo variável de 960 mil. Dando para a gente uma margem de contribuição, 960 mil menos 3.240. 1, 2, 3. Dando para a gente uma margem de contribuição de 2.280. 2.280. A nossa depreciação é fixa, né? É 1.150.000. Os outros custos fixos também são fixos e a despesa administrativa também são fixas, né? Então, pode só copiar aqui de cima para a gente dar mais rápido. São fixos. O nosso lucro vai ser 2.280, fazer assim para ficar mais fácil, menos 150, menos 600, menos 340. 290 mil é o nosso lucro. A resposta D está bem. 290 mil. Na letra C, nós temos essa situação. Vamos lá. Qual que é a receita bruta aqui? Vai ser 15 milhões vezes 0,275. Vai dar pra gente uma receita bruta de
4.125.000. 4.125.000. Os tributos, 10% disso vai ser 400. Eita, tem que eu tenho que fazer 10%. 412.500. Isso menos a nossa receita bruta. Vai dar pra gente uma receita líquida de 3.712.500. O que a gente precisa fazer agora aqui, que é importante? Ele fala pra gente que a gente vai ter, deixa eu ver aqui, tá, beleza. Só lembrar aqui o caput da questão. Vamos lá. Nos custos variáveis, a gente não vai ter impacto. Vai ser os mesmos 0,08 vezes a produção, que é de 15 milhões, chegar a 1.200.000 de custo variável. Dando pra gente uma margem de contribuição de 2.512.050 de margem de contribuição. R$ 2.512.500, nossa margem de contribuição. Agora a gente tem a depreciação. O que a gente tem de diferente aqui na depreciação? Vem aqui comigo. Na depreciação, a gente vai ter um valor a mais de depreciação, certo? Por que a gente vai ter um valor a mais de depreciação? Porque além dos 1.150.000, que eu vou até já colocar aqui, ó, 1.150.000, 1.150.000, mais a gente precisa somar a depreciação, né, dessa nova máquina que entrou. Porque entrou uma nova máquina aqui, ó, de 1.200.000. O caput da questão trouxe que teve um valor acrescentado de 1.200.000. E aqui que diz que teria uma vida útil econômica estimada em 5 anos e um provável valor residual de 60.000. Quando a gente tem valor residual, a gente precisa descobrir qual é o valor depreciável do bem. Porque o 60.000 ele não é depreciável, ele é um valor residual. Quando acabar esses 5 anos de vida útil, o bem vai ter o valor de 60.000. Para descobrir o valor residual, é só a gente pegar o valor do equipamento, diminuir do valor residual, que é 60.000. A gente vai chegar em 1.140.000. Então, desse equipamento de 1.200.000, 1.140.000 é depreciável. A vida útil dele é 5 anos. Então, é 1.140.000 dividido por 5. A gente chega a 228.000 por ano. Então, 228.000 é a depreciação anual desse bem. Sendo que aqui a gente está montando a prestação de serviço mensal. Tá? Aqui, ó, o volume é mensal. Então, a gente precisa dividir esses 228 anual por 12. Para a gente chegar na nossa depreciação mensal a mais de 19.000. Então, além da depreciação que a gente já tinha, a gente vai ter mais 19.000 de depreciação de custo. Calma aí, voltou. Mais 19.000 de depreciação de custo. Tá? Então, a minha depreciação total vai ser igual a 150.000 mais 19.000. É igual a
é igual a 1.169.000, tá? Esse é o valor. Vou botar entre colchetes aqui para saber que é parênteses entre as, para poder parênteses aqui para você saber que está diminuindo. Qual que são os outros custos fixos? Tá? A gente tem os outros custos fixos de 600 mil. Porém, o caput da questão fala que, além disso, outros custos fixos aumentaria 15%. Então, a gente tem que fazer os 600 mil dos custos fixos mais 15%. Né? Mais 15%. Né? 600 mil. Para a gente fazer isso aqui, ó, como eu gosto de fazer. Para a gente não precisar multiplicar duas vezes. Em vez de fazer 600 mil vezes 15% e depois somar, é só a gente fazer direto, né? Quem não sabe macetinha, é 600 mil vezes 115%. A gente vai chegar em 690 mil. É o valor de 600 mil mais 15%. Então a gente chega a 690 mil de custo fixo. Tá? A única coisa que eu fiz aqui, ó, é que poderia fazer assim também, ó, 600 mil vezes 15%, 90 mil mais 600. 690 mil, tá bom? De custo fixo. Custos administrativos é de 240 mil. Vamos chegar num lucro, para esse caso, de 2.512.500 menos 1.169 menos 690 menos 240. 413.500. Esse é o gabarito da letra C. Questão 3, pessoal. Os administradores da indústria COFAC, produtora de amortecedores para veículos pesados, têm como meta atingir um lucro de 2 milhões por período. A empresa possui a capacidade de produzir 58 mil unidades por período, mas vem conseguindo colocar no mercado 54 mil unidades. 54 mil unidades a R$ 220 por unidade. Tá? Os custos são 110 por unidade de matéria-prima, 28 de embalagem e 300 mil de mão de obra direta. São os custos diretos. Os custos indiretos são supervisão da fábrica 100 mil, depreciação 900 mil, despesas 200 mil e comissão sobre vendas 10%. É a comissão sobre vendas. O departamento de marketing fez uma pesquisa de mercado para saber qual seria o volume de vendas em diversos níveis de preço. O resultado foi: o departamento de marketing fez uma pesquisa de mercado para saber qual seria o volume de vendas em diversos níveis de preço. O resultado foi: 200 unidades, 60 mil peças; 220 unidades, 64 mil peças; 240 unidades, 240 por unidade, 48 mil peças; 260 por unidade, 42 mil peças; 280 por unidade, 36 mil peças; e 300 por unidade, 30 mil peças. Desconsiderando a incidência de tributos sobre a receita, pede-se para calcular o valor do resultado que a empresa vem obtendo por período. Então vamos lá. Primeiro,
Letra A. O valor do resultado que a empresa vem tendo por período. Então vamos lá. É o que a empresa vem tendo, né? Então nós vamos considerar os dados que a empresa tem. Vamos adicionar aqui 2 por 2 aqui. Ah não, assim não. Não, não é. Aí, agora sim. Nós temos que a receita de vendas. Qualquer receita de vendas aqui nesse caso é 220 mil. Tá? Então, 220 mil, 220, né? 220 mil não, 220, desculpa. 220 vezes 54 mil, que é o que ela vem conseguindo fazer no mercado, vai dar pra gente uma receita de 11 milhões 880 mil. 11 milhões 880 mil. O que a gente precisa reduzir daqui? Nós precisamos tirar a matéria-prima. Qual que é o nosso gasto de matéria-prima? Que são nossos custos diretos, né? A nossa matéria-prima é 110 por unidade. Então 110 vezes 54 mil é igual a 5 milhões 940. 5 milhões 940. Mas o que? A gente precisa tirar a embalagem. A nossa embalagem, né? Que é 28 por unidade. Vezes 1 milhão. Já aqui que fica bom. 1 milhão. 1 milhão 512 mil. 1 milhão 512 mil. A nossa mão de obra. Nossa mão de obra é custo fixo, né? Então nesse caso aqui a gente vai fazer somente tirar os custos e despesas variáveis, né? Custos e despesas variáveis. O que a gente tem mais de variável aqui por enquanto? Matéria-prima, embalagem, mão de obra direta não é variável, né? É um custo fixo direto. Supervisão da fábrica também é fixo. Depreciação da máquina também é fixa. Despesas de administração também é fixa. Comissão de venda é variável. Então a gente vai tirar a comissão de venda aqui agora, porque é variável. Comissão de venda. Tá? O que a gente tem aqui? 10%. 10% da nossa venda é comissão. Então a gente tem que tirar da nossa receita 10%. Vai dar pra gente 1 milhão 188 mil. Chegando à nossa margem de contribuição. Essa margem de contribuição de receita de vendas menos custo de matéria-prima, menos o nosso custo de embalagem, menos as nossas comissões de venda. Chegamos a uma margem de contribuição de 3 milhões 240 mil. É a nossa margem de contribuição. Tá? Tirando agora os nossos custos fixos, a gente vai ter
Mão de obra direta, 300 mil. Supervisão da fábrica, 100 mil. Depreciação, depreciação. A gente tem uma despesa de depreciação de 900 mil. E despesas, despesas de administração de 200 mil. A gente vai chegar num lucro de 3.240.000 menos 300 mil menos 100 mil menos 900 mil menos 200 mil. Chegamos a um lucro de 1.740.000. Esse é o nosso lucro que a empresa tem tido por período, tá? Esse é o lucro que a empresa tem tido por período para esse nosso primeiro caso. Beleza. Vamos para a letra B. A B pergunta: o valor máximo da margem de contribuição total que a empresa pode obter nas instalações atuais. Tá? Qual que é o valor máximo que ela pode obter de margem de contribuição? Tá? Qual que é o melhor? Qual que é a melhor margem de contribuição? Tá? Justamente a gente vai avaliar aqui agora qual que é a melhor estratégia dado a pesquisa que o marketing fez. Qual que é a melhor estratégia a ser adotada pela empresa? Qual que é o melhor preço? Qual que a gente vai chegar na maior margem de contribuição, né? Total da empresa, né? Como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos calcular a margem de contribuição de cada um em cada um desses cenários, tá? Em cada um desses cenários. Vamos lá. Seria uma tabelinha aqui. Beleza. Aqui a gente vai ter. Dar uma formataçãozinha aqui para ajudar. Beleza. Isso que é bom. A gente tem o preço de venda. Preço de venda. Tá? As despesas variáveis. Tá? Despesas variáveis. Despesas variáveis. O custos variáveis. Os custos variáveis. A margem de contribuição
unitária. O volume, né, de produção e a margem de contribuição total. Quais são os cenários aqui que a gente tem? Ó? A gente tem um preço de venda de 200, temos um preço de venda de 220, temos um preço de venda de 240, temos um preço de venda de 260, 280 e 300. Qual que é o volume, né? A gente tem um volume também, ó, é 60 mil, 54 mil, isso tudo, né? Daqui dos dados da questão, pessoal. 48 mil, 42 mil, 36 mil e 30 mil. Esse é o volume de produção desse período, considerando, né, essas, centralizar aqui, show, essa situação. Então, quando o preço por unidade é 200, a quantidade vendida é 60 mil, 220, 54 mil e assim sucessivamente, tá bom? O que a gente precisa fazer agora? Quais que são as despesas variáveis unitárias? Tá? Quais são as despesas variáveis unitárias? A despesa variável, o nome já diz, ela vai variar de acordo com o volume de produção. Então, a despesa variável para 60 mil unidades vai ser 60 mil unidades, né, vezes qualquer despesa variável, pessoal, que a gente tem aqui nessa questão. Matéria-prima é custo variável, embalagem é custo variável, mão de obra é custo fixo, supervisão, custo indireto, depreciação, custo indireto, despesa administrativa, custo fixo, indireto, e a comissão de venda é um custo, é uma despesa, né? Uma despesa variável. Então a nossa comissão é 10% sobre as vendas. Como que a gente vai saber qual que vai ser a despesa variável por unidade? Que aqui a gente quer saber por unidade. Como a gente vai fazer? Nós vamos pegar o volume total dessa venda aqui, que seria 200 vezes 60 mil unidades produzidas. A gente vai chegar em 12 milhões. Tá? Chegamos a 12 milhões. 12 milhões. 12 milhões é a nossa receita de venda total. Vendendo esses 200 vendendo a R$200, 60 mil unidades, eu chego nesses 12 milhões. 12 milhões vezes 10%, que é a nossa porcentagem de comissão de vendas, a gente chega a 1 milhão e 200. Ou seja, a comissão de venda total é de 1 milhão e 200, certo? Para mim descobrir qual é a minha comissão de venda unitária, o valor da minha despesa de comissão de venda unitária, é só eu dividir isso pela quantidade de unidades vendidas. É 1 milhão e 200 dividido por 60 mil. Vai dar pra gente 20. 20. Tá bom? E aqui é só a gente fazer isso para todos eles. Vamos fazer mais um aqui, ó. Primeiro eu descubro, para a gente achar todas as despesas variáveis, 220 vezes 54 mil, que é a unidade de produção, dá 11 milhões 880 mil. Multiplica pela porcentagem de participação da comissão de vendas, que é 10%, chega a 1 milhão 188. Divide isso pela quantidade de unidades que foram vendidas, tá? A gente chega em 22 de despesa variável unitária, tá bom? Vou calcular todos aqui rapidinho e já volto com todos feitos, tá bom?
pra gente ganhar tempo. Então aqui, ó, calculei todos eles, tá bom? O preço de venda vezes o volume de vendas, multiplicado pela taxa de comissão, dividido pelo volume de vendas, a gente chega na despesa variáveis unitária, tá bom? Quais são os meus custos variáveis unitários? Mais uma vez, vamos lá. Ó. O meu custo variável é matéria-prima e embalagem. Nesse caso aqui é até bem mais simples. Por quê? Porque já tem o valor por unidade. A gente não precisa calcular o total para dividir, para poder encontrar igual a gente fez com a despesa. Aqui a gente já tem por unidade, é 110,28. Então, 110 mais 28 vai dar 138. Então, o nosso custo variável vai ser 138 e ele é igual para todos. Então, é 138 para todos. Tá? 138 para todos de custo variável. Enquanto a despesa variável vai ter essa variação, o custo variável ele vai se manter porque ele é o mesmo valor para todos. Tá? Chegamos agora na possibilidade de encontrar a margem de contribuição unitária. Tá? De encontrar a margem de contribuição unitária, que é simplesmente a gente diminuir 200 menos 20, não, desculpa, na verdade é isso mesmo, 200 menos 20 menos 138. A gente chega numa margem de contribuição unitária de 42, tá bom? E aqui é a mesma coisa, ó. 120 menos 22 menos 138 vai dar 60. Aqui vai dar 78. Aqui vai dar 96. Aqui vai dar 114. E aqui vai dar 132. Tá? 132. Aqui, pessoal, ó, a gente já tem um indício muito forte de que talvez essa aqui seja a margem de contribuição total maior, mas a gente precisa calcular porque aqui, ó, unitariamente falando, a maior é essa daqui, né? Mas a gente tem a quantidade, que é o volume de produção que vai mudar. Então a gente precisa multiplicar agora essa margem de contribuição unitária pelo volume de produção, a gente vai multiplicar para poder chegar na margem de contribuição total. Então, entendeu o que a gente fez aqui? A gente trouxe todas as despesas e os custos a valor unitário, tá bom? Encontra a margem de contribuição unitária e depois a gente multiplica pelo volume de produção, para a gente encontrar a margem de contribuição total, entendeu? Para a gente achar, né? Encontrar essa margem de contribuição total. Então, o que a gente vai fazer agora? 42 vezes 60, 60 vezes 54 e assim sucessivamente, tá? Vou fazer os cálculos aqui mais rapidinho, mas vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer o primeiro aqui, ó. 42 vezes 60 mil vai dar 2.520. 520, isso aí. Vou fazer os cálculos aqui rapidinho e já volto com os cálculos feitos. Então aqui, pessoal, feito os cálculos, feita a multiplicação, 60 vezes 54, 68, 48, 9,5 por 42, e assim sucessivamente, nós chegamos na margem de contribuição total. E aqui, ó, a gente tem uma diferença. Ó. A nossa margem de contribuição maior, mais alta, vai ser essa margem de contribuição. Né? Essa vai ser a nossa margem de contribuição total, né? É o máximo de contribuição, margem de contribuição total que a gente pode conseguir. É 4.104. Praticando o preço de 280 a 36.000 peças vendidas. É a nossa margem de contribuição total mais alta. Tá bom? Esse aqui é o gabarito da letra B. Tá bom? A C, ela pede o valor da margem de contribuição total se praticar o preço de 300. A gente já fez esse cálculo aqui, ó. A gente já fez esse cálculo. Né? A gente já fez esse cálculo. Então, o gabarito da letra C é esse aqui, ó.
3.960.000. Esse é o gabarito da letra C. Bom, a gente já fez esse cálculo aqui na questão de cima, tá bom? Então, o gabarito da letra C, se a gente praticar o preço de 60, a margem de contribuição máxima é 3.960.000, tá bom? O gabarito letra C. A letra D, pessoal, está perguntando o seguinte, ó, o valor de custo da ociosidade na situação, né? Linha C. Então, vamos lá. Na linha C, ele está perguntando de acordo com a linha C. A linha C, né, que é a questão C, na verdade, né? Qual é o custo de ociosidade a empresa praticando o preço de 300 reais? O que ele está perguntando? Praticando o preço a 300 reais, a empresa ela produz 30.000 unidades, certo? 30.000 unidades é a produção dela. Porém, no caput da questão, está nos dizendo que a empresa tem a capacidade de produzir 58.000 unidades. 58.000 unidades. Então, a gente tem uma mão de obra ou uma produção ociosa de 28.000 unidades. Ou seja, 28.000 unidades estão deixando de ser fabricadas. A empresa não está fabricando essas unidades quando ela pratica o preço de 300 reais e ela só consegue ter um volume de venda de 30.000. Ela deixa de fabricar 28.000 unidades. E a pergunta, quando está perguntando aí, o valor do custo dessa ociosidade, está querendo saber qual é o custo, tá? Qual é o custo que essa ociosidade está trazendo para a gente? Pontos importantes. Quando a gente está falando de custo de uma coisa que é ociosa, a gente vai desconsiderar as despesas e os custos variáveis, porque eles variam de acordo justamente com essa produção. Se não há produção, eles não existem. Então, por exemplo, se eu não produzir a caneta, eu não vou gastar matéria-prima, eu não vou ter um custo de matéria-prima de plástico com essa caneta. Então, ela deixa de ser um custo. Mas o custo fixo, ele continua existindo. Então, você tem 15 máquinas, mas você não vai precisar usar as 15. Aquele custo fixo, ele está lá. Que é a depreciação, o supervisor da fábrica tendo que olhar, e todos os outros custos fixos, eles continuam existindo. A pessoa que você pagou, que não vai precisar fazer, porque tem uma produção menor, vai ter mais trabalho ocioso. Então, qual é o custo dessa ociosidade para a empresa? É justamente isso que essa pergunta está perguntando. Qual é o custo desses 28.000 parados, digamos assim, na empresa? Como a gente vai calcular isso? Certo? A gente sabe que esse valor é 28.000, certo? Nós precisamos calcular qual é o custo fixo total e vamos, né, colocar isso na perspectiva dessas unidades aí ociosas. Então vamos lá, como a gente vai fazer isso? Nós temos, o que a gente tem de custo fixo aqui? Nós temos a mão de obra direta de 300.000, mais o supervisor da fábrica, 100.000, e a gente tem a depreciação de máquinas de produção, de produção. Beleza. Isso aqui vai dar pra gente, ó, 1.300.000, né? 300.000 mais 100.000 mais 900.000 dá 1.300.000 de custo fixo total. Tá? Esse é o nosso custo fixo total. Sabendo que esse é o nosso custo fixo total, tá? Nosso custo fixo total é esse. O que a gente precisa fazer? Aqui a despesa é uma despesa, né? Não é custo, então não entra nesse cálculo. O que a gente tem aqui? 1.300.000 de custo fixo. Se eu dividir 1.300.000 por 58.000,
que é a minha capacidade de produção máxima, né? Eu divido pela minha capacidade de produção máxima, né? 1.300.000, dividido por 58.000. A gente chega em 22,41 de custo fixo para cada unidade que a empresa tem a capacidade de produzir, certo? Só que a gente quer calcular justamente quanto dessa capacidade não está sendo produzida, quando esse custo está ficando ali oneroso sem a contraprodução, né? Então a gente vai multiplicar essas unidades pela quantidade ociosa, que vai ser 22,41 vezes 28.000, que é a nossa essa ociosidade da empresa, chegando a um custo total de 627.480. O gabarito da letra D, tá bom? Esse é o nosso gabarito, é o nosso custo de ociosidade, tá bom? Na letra E, o que nós temos? A letra E, pessoal, pede para a gente calcular o valor do resultado no ponto ótimo de trabalho, que é o lucro máximo, que é justamente o que a gente calculou aqui, que é o melhor cenário da empresa, que é esse cenário aqui, ó. A empresa vendendo a 280 e fabricando 336.000 unidades. Eu fiz o cálculo aqui, já coloquei esse cálculo pronto, porque é só a gente repetir, fazer o que a gente já fez, né? A gente vai botar a receita, que é multiplicar. Cadê? Não, tá aqui. A gente vai multiplicar 280 por 36.000, né? 236.000, tirar o valor da matéria-prima, tirar o valor da embalagem, da comissão, chegar na margem de contribuição, que a gente já até tinha calculado aqui, ó, né? 4.104.000, tirar a mão de obra direta, supervisão, depreciação, despesas e chegar num lucro de 2.604.000. Bom, esse é o gabarito do exercício número 3. Então, pessoal, a última questão aqui, o exercício 19.4. Uma empresa produz e comercializa dois produtos, né? Flautas e violões, e os custos variáveis são 60, 220 por unidade, respectivamente. A linha de produção de flauta tem um custo fixo de 10.000 e a de violão 20.000. Então vamos ir montando aqui a questão, né? Pra gente fazer aqui, ó. Flauta 60 de variável, violão 220 variável, tá? Sempre montando aqui os dados para a gente não se perder, respectivamente, aqui por unidade, né? Por unidade. A linha de produção de flautas tem um custo fixo direto de 10, então 10.000 fixo, e de violão 20.000. 20.000 fixo. 20.000 fixo. Os custos fixos comuns aos dois. Os custos fixos comuns dos produtos são 45.000. Então, 45.000 comum aos dois. E as despesas de administração de vendas, 21.000. 21.000. Então aqui, né? 45.000 comum aos dois. As despesas fixas de administração e de vendas são de 21.000, tá? 21.000 despesas comum aos dois produtos também, né? Os tributos incidentes sobre a receita bruta perfazem um total de 15%. Então, 15%
sobre a receita e 10% de... Ó, a empresa costuma remunerar seus vendedores à base de 10% sobre a receita líquida. Então, 10% de comissão sobre receita líquida. Não é sobre receita bruta, é sobre receita líquida. Tá? Dados importantes aí da questão. Parte A fala o seguinte, ó. Considerando a formatação de preço de venda com base nos custos e que o departamento de marketing estima uma demanda de 2.000 unidades para as flautas e 1.000 para o violão no período, e a administração estabeleceu uma meta de lucratividade de 8% sobre a receita líquida para cada um dos dois produtos, e o rateio é feito com base no volume da produção, pede-se calcular o preço de venda bruto dos dois produtos. Aqui, o próprio exercício já traz para a gente aqui uma formataçãozinha de como montar, né, a resposta. Eu vou montar aqui e já volto, peraí. Então, galera, vamos lá. Coloquei aqui. Vamos fazer os primeiros cálculos baseado nas primeiras informações que a gente tinha, né? Então, as flautas, elas têm um custo variável de 60, né, por unidade. É o valor que está aqui já no caput da questão. Os violões de 220. Custo fixo direto é 10.000 para as flautas, né? 10.000 para as flautas e 20.000 para os violões. Considerando que a gente tem uma demanda, o nosso marketing deu uma demanda de 2.000 unidades de flautas e 1.000 unidades de violão, a gente consegue chegar nos custos fixos diretos, unitários, né? Que a gente tem aí 10.000 das flautas dividido por 2.000 unidades. Vai dar pra gente 5 de custo fixo direto unitário. E os violões, 20.000 dividido por 1.000 unidades. Dando pra gente um custo fixo de 20. O custo fixo comum aos dois produtos é de 45.000. Nesse caso, como ele é comum aos dois produtos, nós vamos dividir pelo total de demanda, que é 3.000. Dá 15 para os dois produtos. As despesas fixas também são comuns, né, aos dois produtos e totalizam 21.000. 21.000 dividido por 3.000, 7.000. 7, né? 7.000 não, 7. Totalizando aqui para as flautas, 60 mais 5 mais 15 dá 70, dá 60 mais 5 mais 15 dá 80, mais 7, 87. 220 mais 20, 240, 255, mais 7, 262. Aqui, de custo total. Beleza. Então aqui, pessoal, tendo esses dados que a gente achou aqui, nós vamos calcular o preço de venda. O preço de venda vai ser igual, né, aos custos. Os custos, né, totais dividido pelo markup, né? Nesse caso aqui, digamos assim, o markup dessa questão vai ser o seguinte: nós temos, vamos ver aqui, ó.
os tributos incidentes sobre as receitas. Aqui, ó. A empresa costuma remunerar seus vendedores na base de 10% sobre a receita líquida, tá? E além disso, além desses 10% sobre a receita líquida, ela tem uma meta de lucratividade de 8%. Então, esses 8% mais esses 10%, tá? Vão ser aí o nosso markup, digamos assim, tá? Então, como a gente vai calcular aqui? 87 dividido por 1 menos 10%, que é 0,1, mais 1 menos 0,08, que é o 8% do lucro. Igual a gente fez aquela questão lá em cima, tá? Para a gente descobrir o preço de venda. É o valor total dos custos unitários, custos e despesas, né? Dividido por 1 menos a porcentagem de markup, que nesse caso aí vai ser 10% e 8%. Então é 1 menos 10%, que é 0,1, e 1 menos 8%, que é 0,08. Nós vamos chegar aí em 87 dividido por 0,82, que vai dar pra gente, vamos lá, ó, 87 dividido por 0,82. Vai dar pra gente 106 e 10, arredondando aqui para 10, 106 e 10, tá? O preço de venda. Esse é o preço de venda das flautas, né? Das flautas. E para os violões, fazendo a mesma coisa, né? Vai ser 262 dividido, vou fazer direto, né? A gente já sabe que é 0,82, já pode fazer direto, né? 262 dividido por 0,82 vai dar pra gente 319, 319 e 50. 319,50. Pessoal, vou encerrar, tá, a correção desse exercício por aqui. Já está quase dando quase 2 horas de gravação, vai demorar um pouco para subir. Vou postar para vocês, depois eu continuo a resolução, tá bom? Esse exercício 19.4 eu não vou continuar resolvendo ele, tenho o gabarito dele lá, porque eu cheguei no resultado aqui que eu não estou conseguindo entender como que chegou nesse resultado. Eu até achei um método aqui, mas eu não acho que está certo. Eu vou perguntar ao professor, espero que ele me responda dessa vez como que chega nesse resultado. E aí ele me respondendo aí, eu gravo uma resolução só para ela. Mas eu não estou conseguindo chegar no resultado que o gabarito está mostrando, tá bom? Vou encerrar por aqui, as outras estão certinhas, né? Estão de acordo com o gabarito. E vou encerrar por aqui para não ficar muito grande, e aí eu começo a gravar a resolução do capítulo 22 para vocês, tá bom?